polícia abre inquérito para apurar a agressão de Datena a Pablo Marçal. E você vai ver também. Presidente Lula critica a ausência de negros em tribunais do país. IMET emite alerta de chuvas fortes para o Sudeste e o Centro-Oeste. Novas imagens mostram prisão de homem que queria matar Trump. E ainda, jogador perde pênalti de propósito no Campeonato da Bolívia. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E após o polêmico debate eleitoral do domingo em São Paulo, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar lesão corporal e também injúria do candidato Datena contra o candidato Pablo Marçal. Após o candidato José Luiz Datena atingir o candidato Pablo Marçal com uma cadeira durante o debate eleitoral que aconteceu neste domingo, Marçal prestou depoimento à polícia, abriu um boletim de ocorrência contra o Datena e passou por exame de corpo de delito. O advogado de Marçal, Tárcio Renan, disse que acredita no trabalho da polícia e da justiça e que a abertura do inquérito resulte, pelo menos, no crime de lesão corporal de natureza grave e crime de injúria. Ele afirma também que tomará medidas eleitorais contra Datena para que ele seja impedido de participar dos próximos debates e a cassação de sua candidatura. Após a abertura do boletim de ocorrência, deve aguardar para saber efetivamente se a agressão será enquadrada como lesão corporal leve ou grave. O advogado pessoal de José Luiz Datena, Eduardo César Leite, afirmou que representará criminalmente contra Pablo Marçal uma queixa-crime por calúnia e difamação. E o apresentador diz que não defende o uso da violência e reconhece que errou, mas que não se arrepende e faria de novo caso as falas de Marçal continuassem. De São Paulo para o Rio de Janeiro, onde o número de motos roubadas tem aumentado. O repórter Anderson Nascimento vai trazer agora mais informações. No período de janeiro a março deste ano, 1.747 motocicletas foram roubadas no estado do Rio de Janeiro. Um número muito maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses casos estão sendo mais comuns na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Segundo dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública, em média, 39 motos são levadas por bandidos em um dia no estado, apenas no primeiro trimestre do ano. Na Baixada Fluminense, a cidade de Mesquita ficou no topo do ranking de roubos, seguido de Nova Iguaçu e Nilópolis. Juntas, essas regiões registraram 289 casos nos 3 primeiros meses de 2024. Quando o assunto é furto, a região do 31º Batalhão de Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes ocupa o segundo lugar na lista. Mas os números caíram em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e 2023. Em nota, a Polícia Militar informou que ações voltadas a coibir o roubo e furto de motocicletas estão sendo adotadas, entre elas a criação de uma força tática em motopatrulhamento. Em determinação do governador Cláudio Castro, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, iniciou a segunda fase da Operação Torniquete na última quarta-feira, com o objetivo de reprimir roubos de veículos e cargas. E um golpe de criptomoedas causou um prejuízo milionário para investidores do mundo todo. E um brasileiro seria o chefe do esquema, que contaria até com a participação de atores. O ex-jogador Jusilei foi uma das vítimas e perdeu 45 milhões de reais. Nas redes sociais, um homem conhecido como Salvador Molina aparecia como CEO da empresa Fourcount, empresa de investimento de criptomoedas, moeda digital que é usada como sistema de pagamentos na internet. Mas na realidade, Salvador Molina não existia. O então representante da empresa era o ator Nestor Nunes, uruguaio que viveu 30 anos no Brasil. O uruguaio era literalmente um personagem e ele só fingia ser o CEO. O verdadeiro dono era Francisley Valdevino da Silva, conhecido como o Sheik do Bitcoin, que já chegou a ser preso por lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, o esquema de Francis Ley causou 15 mil vítimas no Brasil, incluindo artistas e até o ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, Jusilei, que alega ter perdido 45 milhões de reais. No mundo, o prejuízo pode chegar a 50 milhões de dólares, o equivalente a 280 milhões de reais. O presidente Lula criticou hoje a ausência de negros nos tribunais brasileiros. A declaração foi dada durante evento em Brasília. Lula participou nesta segunda-feira da formatura de alunos do Instituto Rio Branco, no Itamaraty, em Brasília. No evento, o presidente Lula fez críticas e elogios em seu discurso. Primeiro, manifestou seu orgulho pelo Instituto e seus alunos. Não pode esquecer quem que você representa. Não pode esquecer que vocês serão representantes de um país que tem um povo mega diverso, como disse a Cecília aqui. Você não imagina o orgulho que eu tenho de saber que essa turma é a turma que tem mais mulher e a turma que tem mais gente negra. É uma coisa extraordinária, porque assim a gente vai colocando o Brasil em todas as suas representações. Mas a parte mais polêmica do discurso foi quando Lula reclamou da ausência de pessoas pretas na posse de um ministro de um tribunal brasileiro. Esses dias eu fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que eu não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse. Eu não vi nenhum aluno do FIES, ou seja, parecia que era um outro mundo. Então, quando eu venho aqui e vejo que o Brasil está representado na questão de gênero, está representado na questão, sabe, racial, eu fico com orgulho. Com orgulho porque o Itamaraty é um centro de excelência. Porém, o presidente não falou de qual evento e qual ministro se tratava. E o governo federal estabeleceu um orçamento de emergência para combater os incêndios. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, autorizou a União a emitir créditos fora da meta fiscal até o fim do ano. A decisão do Supremo Tribunal Federal de disponibilizar um orçamento de emergência climática para enfrentar os incêndios florestais cria um modelo de gastos semelhante ao adotado na pandemia de Covid-19. Em 2020, o Congresso autorizou um orçamento especial para as ações contra o coronavírus, apelidado de orçamento de guerra. Até o fim do ano, o governo federal vai ter recursos extraordinários para combater as chamas que atingem cerca de 60% do país. O ministro do Supremo, Flávio Dino, autorizou a União a emitir créditos fora dos limites fiscais contra as queimadas. Com isso, o governo vai poder enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória, apenas com o valor a ser destinado a esse fim. Esses créditos extraordinários ficam fora da meta de déficit primário e do limite de gastos do atual arcabouço fiscal. A decisão de Dino evita que os gastos voltem a ficar dentro das limitações caso o Congresso não aprove a EMEP ou o texto perca a validade. Dino também flexibilizou a regra para a manutenção e a contratação de brigadistas temporários. Até o fim do ano, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes não precisarão esperar 3 meses para recontratar os brigadistas com contrato expirado. A recontratação desses profissionais, que receberam treinamento e conhecem os territórios, poderá ser feita instantaneamente até o fim do ano. E os próximos dias devem ser de muita chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. A informação é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, prepare o seu guarda-chuva que a semana será de muita água para cair. Após uma semana de muito calor nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, os próximos dias deverão ser de muita chuva. Pelo menos é o que divulgou o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. As intensas chuvas com ventania de até 60 km por hora estão previstas já para início imediato, ou seja, com chances reais de ainda hoje
temporais alcançarem diversas cidades em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O INMET ainda informou a possibilidade de acumulados de chuvas de até 50 milímetros por dia, o que é muito prejudicial para grandes metrópoles, devido ao perigo de alagamentos e, consequentemente, quilômetros de engarrafamento no trânsito. Apesar do alerta trazer grande preocupação, o INMET relatou que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, deslizamentos e descargas elétricas. E veja a seguir, novas imagens mostram prisão de homem que queria matar Trump. E ainda, jogador perde pênalti de propósito na Bolívia. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E câmeras corporais de policiais mostraram o momento em que o homem que queria matar Donald Trump foi preso nos Estados Unidos. Vamos ver. Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato neste domingo na Flórida, informou o FBI. O serviço secreto confirmou que um ou mais de seus agentes abriram fogo contra um homem armado, próximo aos limites do campo de golfe de Trump, em West Palm Beach. O incidente ocorreu quando o republicano estava jogando. Segundo as autoridades, Ryan Rolfe largou a arma e fugiu em um SUV preto, sendo posteriormente detido em um condado vizinho. Ele também deixou 2 mochilas penduradas em uma cerca e uma câmera GoPro próximo ao campo. O motivo da ação ainda é desconhecido. Rolfe foi condenado em 2002 por posse de uma arma de destruição em massa, de acordo com os registros online do Departamento de Correção de Adultos da Carolina do Norte. O atirador estava a cerca de 400 a 500 metros de distância de Trump, escondido entre arbustos. Nesta segunda-feira, o suspeito foi a um tribunal da Flórida, onde foi acusado formalmente por 2 crimes com arma de fogo. Por conta do episódio, a Agência de Serviço Secreto norte-americana foi alvo de críticas ao não ter detectado suspeito que foi encontrado a poucos metros do campo de golfe. A legislação dos Estados Unidos determina a proteção de candidatos à presidência por policiais e agentes do FBI e do Serviço Secreto. A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, escreveu na rede social X que está feliz que Trump esteja seguro. Ela afirmou que a violência não tem lugar na América. O incidente ocorre no contexto de uma campanha presidencial acirrada, na qual, poucas semanas atrás, Trump já havia sofrido uma tentativa de assassinato. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro. Como está o cenário, tanto na luta contra o rebaixamento como na luta pelo título, Fernando? Boa noite, Kleber, e boa noite a você que nos assiste. As 2 pontas do Campeonato Brasileiro sofreram alterações após a rodada no último fim de semana. Vamos ver a situação de alguns clubes. De acordo com um estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Corinthians está com 60,7% de chances de queda para a Série B, após derrota para o Botafogo. O Clube Paulista é o 18º da tabela, com 25 pontos. 2 a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A situação pode ficar pior caso o Cuiabá vença o Internacional nesta segunda, partida que encerra a rodada. Em caso de vitória do Dourado, a equipe ultrapassaria o Corinthians na classificação. Ainda segundo dados da UFMG, antes do jogo contra o Botafogo, o Corinthians tinha 66,4% de chances de ser rebaixado.
O número diminuiu após a derrota, mas o Timão ainda segue com a quarta maior porcentagem de queda do Brasileirão. E assim está o top 5 de risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Atlético Goianiense, com 97,6%. Em segundo, o Cuiabá, com 71,1%. Em terceiro, o Vitória, com 60,7%. Em quarto, o Corinthians, com 60,7%. E em quinto, o Criciúma, com 29,1%. Já na parte de cima da tabela, as chances de título também aumentaram para o Botafogo, que agora tem 54,5% de chances de sair campeão, segundo a UFMG. O Fortaleza, que empatou contra o Atlético Paranaense, viu suas chances caírem de 38,5% para 19,5%. Mas ainda é o segundo com mais chances. Já o Palmeiras vem numa crescente e após goleada por 5-0 no Criciúma, agora tem 18,5%. E assim fica o top 5 de chances de título no Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Botafogo com 54,5%. Em segundo, Fortaleza com 19,5%. Em terceiro, o Palmeiras com 18,5%. Em quarto, o Flamengo com 3,8%. E em quinto, o São Paulo com 2,5%. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, Fernando, teve briga entre torcidas, infelizmente, de novo no clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Como foi essa confusão? Infelizmente, o que vai ficar na memória desse clássico não vai ser o futebol, e sim os confrontos entre os torcedores das duas equipes. E em meio a toda a confusão, torcedores ficaram feridos e muitos foram presos. Em vários pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro, torcedores de Flamengo e Vasco se enfrentaram. Alguns confrontos viraram verdadeiras cenas de guerra, como mostram as imagens. A polícia prendeu 31 pessoas que estavam envolvidas nas brigas. O maior número de presos ocorreu em Jacarepaguá, e foram 10. A polícia prendeu facas, granada, bastões de madeira e até mesmo chegou a utilizar um caveirão blindado. Em Duque de Caxias, 2 homens foram levados ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, e um deles foi atingido por um disparo de arma de fogo no braço, mas já teve alta. O outro continua internado, se recuperando dos ferimentos. Mais 4 pessoas ficaram feridas na cidade. 2 em Irajá, na Zona Norte, e 2 no Tanque, na Zona Oeste. Vamos falar agora de campeonato boliviano, por incrível que pareça, mas o motivo é que um lance incomum aconteceu neste fim de semana. Um jogador perdeu um pênalti de propósito. Conta pra gente essa história, Fernando. Tudo começou porque um jogador adversário se machucou no lance e mesmo assim o árbitro não parou a partida. E por isso o batedor decidiu errar de propósito a cobrança. Um episódio de fair play chamou a atenção neste fim de semana no Campeonato Boliviano. Isso porque, na vitória por 2-0 do Bolívar contra o Oriente Petroleiro, o atacante Álvares perdeu um pênalti de forma proposital. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o zagueiro brasileiro Anderson, do Bolívar, se machucou. Mas mesmo com o jogador caído, a partida continuou. E em uma jogada de ataque, o jogador do Oriente Petroleiro sofreu um pênalti. Os atletas do Bolívar reclamaram, já que o zagueiro se machucou e chegou a ser retirado do gramado de maca, e a partida não foi paralisada. Mas apesar da reclamação, o pênalti não foi retirado. Então, na cobrança, Álvares chutou fraco, rasteiro e no meio do gol do Bolívar. Uma atitude de fair play pelo adversário que saiu machucado. A atitude, que surpreendeu a todos presentes no estádio Hernando Siles, foi feita de comum acordo entre os atletas do Oriente Petroleiro. E eu fico por aqui e volto com você no estúdio, Kleber. Obrigado, Fernando, e amanhã você traz mais notícias do esporte. Até mais. Até amanhã. É isso aí, essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.